Você está com dúvida de como precificar, não sabe se está precificando os produtos que você vende da forma correta e sabe que a precificação incorreta é um mal que às vezes silencioso hoje no seu negócio, mas que futuramente pode impactar de forma prejudicial o seu fluxo de caixa. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como precificar os seus produtos da forma correta. Eu vou trazer aqui para você a técnica contábil por trás, a técnica da contabilidade de custo, somadas aos pronunciamentos contábeis. Então eu vou falar o que praticamente quase ninguém fala aqui nos conteúdos da internet, muito porque eu sou contador, sou formado e trabalhei durante quase 5 anos em uma grande cooperativa. Hoje atuo como supervisor de custos e compras em outra construtora, uma construtora aqui da nossa região. Então eu vou trazer esses números aqui de forma clara para que você consiga aplicar no seu negócio. Então, esse material aqui vai estar disponibilizado no link aqui abaixo e você pode acompanhar comigo todos os itens. Nós vamos apurar linha a linha aqui, então olha só, nós vamos fazer várias análises aqui, inclusive uma análise gerencial da DRE. E se você não sabe o que é uma demonstração de resultado, eu fiz um vídeo anterior, também vou deixar o link aqui embaixo para que você consiga assistir e entender como analisar o resultado do seu negócio. Que o que importa é o lucro líquido, né? E o resultado ele só consegue ser apurado através da leitura dessa ferramenta contábil aqui. Beleza? Então, olha só, nós vamos passar por 3 etapas aqui, desde a parte de custo, como identificar o custo do seu item, depois nós vamos montar junto o preço de venda, e depois analisar a DRE aqui, tem uns dashboards, né, algumas imagens aqui que nós vamos olhar a composição do custo, composição do preço, a estrutura da DRE e a distribuição do preço aqui nós vamos ver também. Beleza? Então vamos para a formação de preço. Como é que eu formo o preço do item que eu revendo, tá? Então vamos pensar aqui em item de revenda. Vamos supor que você vende tênis. Tá? Então eu peguei aqui o custo unitário de um tênis. Nós vamos montar, eu vou fazer uma suposição com base, sem base na verdade. Vou tirar as ideias aqui da minha cabeça e você vai acompanhando o meu raciocínio, beleza? Mas como então eu precifico o item que eu vou vender? Primeiro, antes de tudo, nós vamos conhecer o Comitê de Pronunciamento Contábil. O que é o Comitê de Pronunciamento Contábil? Nada mais é do que um órgão responsável por traduzir as normas internacionais de contabilidade para o Brasil. E eles redigem vários pronunciamentos contábeis aqui. E para apuração de custo, existe o CPC 16, que eles vão falar de estoque. Por que estoque? Porque antes do item que você vende vir para o resultado como custo, ele, quando comprado e estocado, ele é um estoque, né? Como o próprio nome diz. Então, antes de ir para o resultado, como uma operação de venda, ele fica armazenado dentro da sua empresa e é tratado como estoque. Tá? E esse pronunciamento aqui, ele fala tudo a respeito dos estoques para fins de apuração de custo, tá? E também para controle contábil. Então eu baixei ali, não era para ter baixado, era só para entrar nesse link aqui. E para a gente ser direto ao ponto, tá? Ele vai falar aqui que qual é o custo de aquisição dos estoques. Então olha só o que ele fala no item 10. O valor do custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação. Para quando você vende uma mercadoria, ele na verdade só tem o custo de aquisição, né, e outras despesas atribuídas. Quando você vende um produto que é fabricado dentro da sua empresa, ele tem o custo de aquisição da matéria-prima mais o custo de transformação. Para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vamos considerar somente o custo de revenda. A gente pode fazer um vídeo mais explicativo para itens de fabricação própria da empresa que contemplam esse item aqui, itens de transformação, que inclusive é apontado aqui no item 12, beleza? Mas vamos ler aqui então o item 10. Então, o valor do custo do estoque deve incluir os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então, basicamente, o que a norma está falando aqui? Que os custos, eles são tudo o que a empresa gasta
para que os estoques estejam em condições e locais disponíveis para venda. Então, todo o gasto que você tem para que o seu item esteja à disposição de venda é chamada de custo. A gente deve incluir no custo. E aqui no item 11 ele vai falar o seguinte, tá? Que o custo de aquisição dos estoques compreende, então é o preço que você paga na compra, os impostos de importação e outros tributos, custo de transporte, o frete aqui no caso, né? Seguro, se houver, manuseio, materiais e os serviços. Os descontos e abatimentos são itens que você deve deduzir, tá, do custo de aquisição. Beleza? Então, bem simples, e agora a gente vai ver isso de forma clara dentro da planilha aqui no Excel. Olha só. Então, nós lemos lá os itens, né? E ele fala o seguinte, que o custo do tênis, que é o produto A aqui que nós temos como exemplo, ele é o valor de compra do item. Então, vamos definir um valor. Vamos supor aqui que o tênis ele custe, sei lá, R$120. Só um exemplo aqui. E na hora que você vai negociar com o fornecedor te passa que o frete custa R$10. Tá? Só um exemplo. E também você precisa, ele inclui um seguro de transporte ou um seguro do item até chegar esse material dentro das instalações da sua empresa. Então ele cobra aqui R$1 de seguro. E outras despesas aqui, enfim, nós vamos considerar aqui mais R$2. Vamos pegar um item aqui da norma, que ele fala. Tá? A norma não exige outros itens não, tá? Mas vamos supor aqui que exista outro custo ou outra despesa para trazer esse item até você. Então, o custo final, conforme a norma, não é o 120 que você paga no item, mas é o custo de frete somado, o seguro e outros itens que podem gerar um gasto até você trazer isso às instalações para que o seu item de venda esteja disponível, tá? Para comercialização. Então, olha só, o preço que às vezes muita gente acredita ser o de custo é o do 120 nesse caso, mas na verdade é 133. Olha só, então é o 120 adicionado R$13. Nesse caso aqui, os custos adicionados representam 10% do custo do valor de compra, tá? Dos R$120. Então olha só, se você não contemplar, você está deixando quase 11% para trás de custo embutido. Beleza? Então eu trouxe aqui até um gráfico, né, em rosca aqui, para você ver que 90% do item é o custo do produto, mas existem outros gastos aqui para a composição do valor final do item. Beleza? Então, nós estamos de acordo com a norma aqui para apuração do custo. Se você deixar qualquer item desse para trás, provavelmente o cálculo de venda do seu item está defasado. Você não está apurando o resultado exato do seu negócio. Está ficando esses itens aqui para trás. Então, pode considerar na precificação dos seus itens a partir de agora, se você não faz. Beleza? Identificado, então, o custo do nosso item, nós vamos para o preço de venda. Tá? O preço de venda. Como que a gente monta o preço de venda do produto? Agora, entra uma etapa em que a gente precisa verificar algumas despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São despesas necessárias para que a venda seja efetuada. Então, por exemplo, tá? Você paga comissão para os seus vendedores? Sim, vamos supor que a empresa aqui, Attraction, tá? Só um exemplo aqui, a minha empresa, Attraction, a gente paga 2% de comissão na venda dos tênis, tá? Para os vendedores. E a gente vende no cartão. Se você vende no cartão, precisa embutir esse preço aqui, porque o custo da taxa do cartão deve ser repassado para o cliente, isso não deve ficar de custo para a sua empresa. Tá? Então vamos supor aqui que seja 2,5% de taxa da maquininha. Aí, se você vende no Mercado Livre, se você vende na Shopee, se você vende em qualquer outro marketplace, por exemplo, você precisa colocar aqui o item e embutir esse custo para o seu cliente pagar. Tá? Então você deve incluir esse valor.
Então vamos supor aqui que seja 11% no marketplace em que eu vendo. Vamos supor que seja o Mercado Livre. Tá? Não estou dizendo que é esse percentual aqui. Beleza? Royalties, eu vou considerar 0% de royalties e outras despesas eu vou considerar 1%. Tá? O que seriam outras despesas? Eu vou considerar aqui que é uma venda a prazo, 30 dias. Hoje o CDI, aí, a Selic, está próxima de 1%, então vamos supor, se eu for vender à vista, eu considero 0. Mas se eu for considerar um mês, vou considerar 1%. Então ele já embute aqui no total das despesas variáveis essa venda a prazo. Beleza? Carga tributária. Qual que é o... Então toda vez que eu vendo, preciso pagar imposto, certo? Vamos supor aqui que a carga tributária das minhas operações seja 8%. Então olha só. Tá vendo que aqui ele já está calculando, a gente vai chegar no preço de venda aqui, tá? Então ele calculou, pegou a minha carga tributária, considerou as despesas variáveis aqui e qual é a margem de lucro que eu desejo da minha operação. Então eu quero 20% de lucro, com base no que eu tenho conhecimento de mercado. Beleza? E olha só, ele já calculou aqui o preço de venda. Então ele considerou 8% de imposto, considerou 16% de despesa variável, que é a soma desses itens aqui, comissões, taxas, marketplace, royalties e outras despesas, e considerou também a margem de lucro. E ele chegou então no preço de venda. Como que ele chegou nesse preço aqui? Então olha só, qual que é o cálculo? Primeiro ele vai pegar o percentual total dos impostos, despesas e o lucro. Então ele pegou 20, 16 mais 8 e chegou num 44,5%. Tá? Então ele apurou aqui o percentual. Agora, ele criou o que a gente chama de markup divisor. Tá? Eu já explico para você o que é markup. O que ele fez? Ele usou o índice 1 e subtraiu o percentual. E ele chegou, então, no resultado de 55,5%. Beleza? Então esse é o markup divisor. E agora ele chega no que a gente chama de markup multiplicador, que é o markup original que você já deve ter ouvido, mas não deve ter entendido. O markup, ele é um índice de referência para precificação. Então o que a gente normalmente faz? Usa o markup e multiplica ele com o custo do seu produto. Então no caso aqui o nosso custo é R$133, né? E agora ele já identificou qual que é o markup multiplicador, então o que ele faz para chegar nesse markup multiplicador? Eu sei que às vezes pode estar confundido, se você precisar, manda algum comentário aqui que eu te respondo, tiro alguma dúvida sua em relação a isso. Assiste esse vídeo várias vezes, volta, revê, mas não fique com dúvida. Tá? Então ele chegou que o markup é 1,80, olha só, então ele dividiu 1, que é o valor, o índice, né? E dividiu pelo markup divisor, que é 55,5. E chegou então no que a gente chama de markup multiplicador, que é o markup original, ou o markup que provavelmente você já escutou, tá? E multiplica então o markup, a gente multiplica o markup, isso é o que precisa ficar na sua cabeça. Multiplica-se então o markup pelo custo do item e chega no preço de venda. Então olha só, ele pegou o markup e multiplicou pelo preço de venda, pelo preço de custo, perdão. E nós chegamos então no preço de venda. Tá? Então, qual é o preço de venda ideal desse item aqui, considerando 8% de imposto, 16,5% de despesa variável e 20% de lucro? Precisa-se então vender no mínimo por R$ 239,64. Tá? Então, olha só a composição do preço de venda. 55% aqui é custo, 8% disso é imposto, 17%, que é o 16,5%, né, é despesa variável e 20% é lucro, que é o que deve ficar no seu bolso. Beleza? Então vamos olhar e fazer uma análise gerencial de tudo isso aqui. Olha só, então agora a gente chega na DRE para analisar o resultado dessa operação. Nós temos a receita bruta, que foi R$ 239,64. Deduzimos o imposto, que é 8%, lembra lá, 8% de 239. Então a gente já está pegando a fórmula aqui. E a gente chega no que a contabilidade chama de receita líquida. Se você não está entendendo sobre a DRE,
tem um vídeo, eu já te falei que tem um vídeo aqui embaixo sobre a demonstração do resultado do exercício. Agora, eu vou subtrair o custo do item, que é R$133, e nós chegamos no que a gente chama de lucro bruto. O lucro bruto nada mais é do que a receita líquida menos o custo. O que sobra? R$87. Agora eu vou subtrair todas as despesas variáveis, que é a comissão, que é a taxa da maquininha, o marketplace, royalties, no caso foi 0, né, e outras despesas variáveis. Então, olha só, tudo com base nesses índices aqui, nesses percentuais que a gente atribuiu. A gente chega numa despesa variável de R$39,54. Então, subtraindo do lucro as despesas, a gente chega no que nós chamamos de margem de contribuição. E aqui está um conceito importante para você também. O que é margem de contribuição? É o resultado que sobra para o pagamento da despesa fixa. Então, margem de contribuição é o resultado que sobra para o pagamento da despesa fixa. E isso não é lucro líquido ainda. Então, perceba que é os 20% que nós determinamos aqui na aba anterior. Então, sobrou 20%. E esse 20% precisa ser suficiente para pagar as despesas fixas e sobrar lucro no final da operação. Então, supondo que o seu negócio ele tenha uma despesa fixa, ou o meu negócio aqui que a gente está vendo, né, Traction, tem uma despesa fixa de R$6.000. O que é despesa fixa? É todo o gasto necessário para manter a sua operação. Então, é o aluguel da sua área administrativa, é o seu time administrativo, os salários que você paga, energia, aluguel, tudo entra como despesa fixa, que é aquela despesa que você tem todo mês e ele não varia conforme o volume de venda. Beleza? Então, olha só, supondo que a Traction, aqui no caso, meu negócio, tem uma despesa fixa de 6 mil e a gente costuma, aí, por histórico, ter 300 vendas por mês. Olha só, então, qual que é a despesa fixa unitária? Então, o que eu faço aqui? Divido os 6 mil por 300 vendas. E eu chego na despesa fixa por unidade. Subtraindo, então, da margem de contribuição a minha despesa fixa unitária, eu chego no lucro operacional, que também a gente conhece como lucro líquido, no caso aqui os dois são iguais, de 11,7%. Então, esse é o resultado da operação vendendo a R$239. R$239,64. Então, olha só a composição desse item para gerar lucro. Vendendo a outro preço, provavelmente a margem seria menor, como nós atribuímos aqui, 20%. Mas e se eu quiser uma margem de contribuição de 15%? Eu ainda vou ter lucro? Vamos ver? Sim, olha só, mais 5%, quase 6% de lucro, né? Um lucro de 12,98%. Ah, mas eu quero ser mais competitivo, mais agressivo no mercado de atuação. Quero 10% de margem de lucro. Opa! Olha só o que aconteceu com o resultado. Foi para quase zero. Tá? Quase zero. 31 centavos de resultado. Olha só se você fizer uma composição e um estudo tributário, uma adequação tributária no seu negócio e reduzir os impostos para 6%. O que acontece com o seu preço de venda? Ele cai, ó. Seu preço de venda, vamos voltar aqui para 20%. Olha só, se você reduz aqui somente a carga tributária da sua operação, você fica mais competitivo. No caso que era R$239 o preço de venda, né? Agora, 231. Para quase a mesma margem de lucro líquido. E aqui nós temos análise de resultado, né? Então, olha só, o custo do item, o preço de venda, o lucro, a margem de contribuição de 21,3%, no caso. Tá? Vamos ver o que ele pegou aqui para fazer. Tá certo? Olha só que interessante aqui, tá? Isso aqui eu não falei antes, mas o cálculo aqui está correto, tá? Ele está pegando sempre pela receita líquida as análises, tá? O lucro líquido também pela receita líquida. Por que pela receita líquida? Porque a contabilidade entende que a receita bruta
ela não é a receita da empresa, já que tem alguns impostos aqui que não fazem parte do resultado do negócio. Isso aqui é uma receita do governo, teoricamente, né, que é os impostos. Então, o que entra efetivamente para a empresa é a receita líquida, beleza? Por isso, uma margem de contribuição de 21%, e aqui 20%, tá? E aqui um lucro líquido de 12% ao invés de 11%. Beleza? Então, aqui nós temos uma composição do custo do item. Olha só, 90% do custo é o custo que a gente paga para o fornecedor, 8% é frete, a gente tem outros itens aqui representando uma fatia pequena. A composição do preço, 58% é custo, 6% aqui no caso é imposto, né, despesa variável, representando 16%, e o lucro, né, que seria a margem de contribuição, próximo de 20%, que a gente viu aqui que é 21,3%. Beleza? Então aqui nós temos a estrutura da DRE, desde a receita bruta até o lucro líquido, e a distribuição do preço, tá? Mais detalhada aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre precificação, sobre custo, eu vou deixar aqui embaixo também o meu curso de precificação. A gente vai olhar não só os custos de revenda, mas também custos de precificação. A gente vai criar fichas técnicas para os seus produtos e vamos entrar mais profundamente dentro desse assunto, que é um assunto muito importante para o seu negócio. Então, se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, comenta caso ficou alguma dúvida e eu te espero no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais.